paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe as nossas vidas. Eu estou indo agora para a segunda parte do nosso devocional, lá do livro de Provérbios, capítulo 15. Eu vou meditar no versículo 33, amém? Vai falar sobre a humildade. Nós que somos servos de Deus, aleluia, glória a Deus, sabemos que precisamos ser humildes, né? Não dá para andar com soberba na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre humildade, sobre o temor do Senhor, amém? E também saber que a humildade vai nos levar à honra, não de homens, mas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a soberba, a prepotência, o orgulho, ela vai nos levar à ruína, ela vai nos levar a um caminho de destruição. E por isso precisamos todos os dias andar em humildade na presença de Deus e também na presença dos homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então? Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: O temor do Senhor ensina a sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Talvez na sua Bíblia esteja de uma maneira diferente, mas na minha está assim, amém? O que eu quero abrir agora, nesse primeiro momento, falando um pouquinho sobre o temor do Senhor. Aqui diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria. E todos nós que aprendemos sobre o temor do Senhor, primeiro é melhor eu ensinar vocês e falar com vocês a respeito do que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, ou temer a Deus, significa estar em obediência, em cumprimento das regras estabelecidas por Deus. Devemos levar a Deus, levar Deus a sério. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Muitos têm brincado com a palavra de Deus. Muitos têm vivido uma vida de qualquer maneira, achando que é assim que Deus se agrada. E na verdade não. Devemos levar Deus a sério, muito sério. Amém? Então a gente deve estar em obediência. Quando nós tememos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos leva, o temor do Senhor nos leva ao quê? A obedecer. O temor do Senhor nos leva à santidade, entendendo que o pecado nos afasta. A obediência, ela nos aproxima de Deus. A obediência, ela leva à bênção. Só que a desobediência nos leva à maldição. Você pode ler lá em Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência e as maldições acerca da desobediência. É muito grave, irmão, o desobedecer a Deus e a sua palavra. A gente sabe também que a falta de temor nos leva a não pensar nas consequências do nosso pecado. E acabamos, a falta de temor acaba fazendo com que nós praticamos o pecado sem medo das consequências. E isso se torna iniquidade, que é o pecado sem arrependimento. Então nós precisamos do temor do Senhor. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria, se você quer ser sábio, meu irmão, minha irmã, você deve temer a Deus. Amém? O temor do Senhor não é um medo. Eu tenho medo de ser punido pelo nosso Deus. Não, nós temos que ter reverência, levar muito a palavra de Deus a sério, levar Deus a sério, porque Deus não brinca de ser Deus. Deus, Ele quer realmente que a humanidade seja salva, E Ele quer que eu e você venhamos a andar em humildade, no temor, andar com sabedoria, sermos pessoas prudentes, diligentes, pessoas honestas. Claro que muitas das vezes nós falhamos, nós somos pecadores, mas isso não é desculpa para que nós andemos no erro e na falta de temor. Amém? Então a gente, aleluia, louvado seja Deus, precisa da humildade, precisa da sabedoria. Precisamos, entender que o temor do Senhor é para o nosso bem. Todos nós deveríamos ter, e todo servo de Deus, toda mulher de Deus, ela precisa andar no temor do Senhor. Amém? Esse é o princípio, o que eu quero abranger nesse tema aqui, de humildade precede a honra. Amém? O que eu quero falar também, dentro desse versículo bíblico, é sobre esse versículo ao qual eu citei,
né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero achar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês essa palavra. E esta passagem está no livro de Provérbios também, só que no seu capítulo 9, seu versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então é necessário, o temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nos mostramos sábios, porque a sabedoria não está somente no conhecimento, na inteligência, mas em entender que precisamos temer a Deus, ter reverência do nome santo do Senhor, ter reverência da palavra de Deus, das coisas que se referem ao nome do Senhor. Amém? Então, tudo o que nós fizermos, temos que fazer com muito temor do Senhor. Temor não é medo, amém? Temor é reverência, entender que Deus é santo e ele deve ser levado muito a sério. Amém? Quando nós falamos também acerca, né, a gente acabou de falar, o temor do Senhor ensina a sabedoria, né? E depois falou agora também sobre e precedendo a honra vai a humildade. Ou seja, a humildade precede a honra. A humildade, ela leva a sermos honrados. Mas o que você e eu esperamos? Ser honrados por homens ou ser honrados por Deus? Quando pensamos em honras, né, em ser honrado, lembramos também que a honra no tempo indevido nos leva a se exaltar. Quando não estamos preparados para aquela honra, sujeitamos-nos às vaidades e acabamos nos exaltando ou fazendo algo que possa desagradar a Deus. Então, precisamos ser moldados pelo Senhor para que possamos ser levados à honra, porque a honra no tempo indevido, o Senhor falou isso comigo, a honra no tempo indevido vai te levar a uma exaltação, a um orgulho, a uma soberba, a uma prepotência. E Deus não quer que nós sejamos assim. Então, o que acontece? Quando a gente vê alguém sendo honrado num tempo indevido, o que acontece? Eles se revelam egocêntricos. Eles, aleluia, louvado seja Deus, eles querem ser honrados por homens. Mas não, nós que servemos a Deus devemos procurar a honra do Senhor. Eu não digo assim procurar, quero ser honrado por Deus. Não. A consequência daquele que serve a Deus, que está no temor do Senhor, ele vai ser honrado. Aquele que honra, busca, aquele que pede, aquele que é humilde, ele vai ser honrado. Só que não é no tempo dele, é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Muitas das vezes queremos ser honrados, mas não queremos passar pelo processo. E o que acontece? Quando a pessoa se revela ser egocêntrica, ela está predizendo ali naquele momento já a sua queda. Porque o soberbo, ele é orgulhoso, ele se vangloria, ele se acha melhor que as outras pessoas. E Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos humildes, mansos, como Jesus foi. Quando nós esperamos o tempo de honra de Deus, é melhor para a gente, porque nós fomos moldados, fomos aperfeiçoados por Deus para que pudéssemos chegar àquela honra e aquilo não vai fazer mal para a gente. Então não tenha pressa, meu irmão, não tenha pressa, minha irmã. Eu não devo ter pressa de que a honra venha rapidamente. É melhor ir plantando semente por semente, até que você possa ver uma grande colheita. Não colheremos do dia para a noite, então comece a semear hoje. Começa a semear a humildade, começa a semear o amor, começa a semear em oração, começa a fazer para o Senhor. Não para que você seja visto por homens, honrado por homens, sentar em lugares de destaque, não. Queire estar no lugar onde Deus preparou para você estar. Não queire a honra antes do tempo. Devemos ser vigilantes com isso, para que não cheguemos ao ponto de nos exaltar. Que o Senhor venha nos preparar para esse tempo de honra, em nome de Jesus. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, não vou citar alguns aqui, porque senão nós poderíamos ir muito longe. E se eu entrar dentro de um tema, a gente vai ficar até amanhã. Mas muitos homens e mulheres de Deus, eles passaram por um processo. A palavra de Deus diz que
aquele, aleluia, louvado seja Deus, que se humilhar diante do Senhor. Não é os humilhados serão exaltados, é os que se humilham serão exaltados. Se humilham diante do homem? Não, se humilhar diante de Deus. Porque sem Deus nós temos que reconhecer que não somos nada, e sem Ele nós nada podemos fazer. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer sobre isso. Eu quero achar esse versículo para trazer para vocês. Essa palavra se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 12, e diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitas das vezes dizemos, os humilhados serão exaltados. Até mesmo eu já cheguei a falar isso em um momento da minha vida. Mas você consegue perceber aqui que não é do jeito que a gente pronuncia. Por isso que a gente tem que ler muito a Bíblia para não falar coisas que não estão na Bíblia. Eu vejo muitas pessoas pregando coisas que não estão na Bíblia. Então vamos vigiar. Amém? Então é os que se humilham, não é o que está sendo humilhado. Então vamos para lá. Humildade. O que é humildade? Vamos falar um pouquinho sobre a humildade, falamos um pouquinho sobre sabedoria, falamos um pouquinho sobre o temor do Senhor, falamos sobre a soberba, né? Agora vamos falar um pouquinho da humildade. A humildade, o que é a humildade? A humildade nada mais nada é que uma característica que deve ser encontrada numa pessoa que se diz ser cristã. Tem que ser encontrada, tem que ser uma característica de uma pessoa cristã. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a humildade. Amém? Humildade. Diz aqui, ser humilde significa não ter fraqueza, mas sim comportar-se com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Há também a importância de falar sobre a mansidão dentro desse contexto de humildade. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. Ele próprio ensinou aos seus discípulos sobre este versículo bíblico que fala sobre aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E este versículo bíblico está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. A Bíblia também nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que quando nós temos humildade, isso nos leva a reconhecer que precisamos do perdão de Deus. Os arrogantes não acham que precisam de perdão ou que precisam ser perdoados ou que eles fizeram algo errado e que precisam se arrepender. Não. Só os humildes que reconhecem que precisam pedir perdão, primeiramente para Deus e também para os homens. O soberbo geralmente não pede perdão, o arrogante não pede perdão. Ele faz algo errado e não se arrepende e acha que não tem que pedir perdão ou se desculpar, né, que fosse o mínimo, né? Eles não são assim. Então a característica de uma pessoa humilde é muito importante, porque o humilde ele vai herdar a terra, mas os soberbos eles vão cair, porque eles não vão conseguir se sustentar em pé por causa de sua arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, você quer a graça de Deus, você quer esse favor imerecido da parte do Senhor, você precisa ser humilde. Eu sei que é difícil ser humilde. Aleluia, louvado seja Deus. Mas precisamos, a cada dia, exercitar a humildade dentro dos nossos corações. Você viu que Jesus disse? Que sou manso e humilde de coração. Começa aqui, na minha alma, ser humilde. Não é da boca para fora. Precisamos exercitar diariamente. Sermos humildes como nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente se depara com pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes, elas são ríspidas, elas são arrogantes, chega até a doer a alma da gente, de tanta arrogância, de tanta ignorância. Não estou dizendo de falta de conhecimento, estou dizendo de ignorância no jeito que a pessoa trata as pessoas. Ela se sente superior. O humilde, ele se coloca numa condição de simples. O humilde, ele é manso.
Humilde tem temperança, ou seja, o humilde, ele é cheio do Espírito Santo. Porque a humildade vem transparecendo o quê? A bondade, a amabilidade. Existem muitos frutos do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Quero ler com vocês, porque precisamos dos frutos do Espírito. Eu sei, irmãos, é difícil vivendo num mundo que parece que há um caos de tantas pessoas soberbas, pessoas que esbravejam, pessoas que não têm o mínimo temor. E a gente fica horrorizado. E a gente quer ir para o céu. E a gente ter que lidar com pessoas assim. Eu lembro que eu era muito estressada. Eu lembro que eu já fui uma pessoa muito ríspida. Deus está trabalhando na minha vida ainda. Porque a gente não consegue ser perfeito, irmãos, diante do Senhor. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E eu falo: Jesus, como é que Deus pediu para Abraão ser perfeito? Eu, nesse tempo, ainda estou me esforçando. Mesmo assim, não estou conseguindo. A cada dia eu vejo que eu sou falha. Mas eu peço a misericórdia do Senhor e a graça dele para que eu possa melhorar a cada dia. E a cada dia a gente pode melhorar. É só a gente querer, irmãos. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança aqui, né? Temperança. Louvado seja Deus. Então a gente precisa dos frutos do Espírito para andar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E é fácil? Parece que tem dias que a gente tem um e não tem o outro, tem um mas não tem o outro, tem 3 mas não tem 2, e precisa de todos. Cada dia nós devemos buscar mais os frutos do Espírito, para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, alcançar o céu. Existe uma passagem bíblica que vai falar sobre as bem-aventuranças, e dentre elas vai falar sobre o que Jesus disse, né? Os bem-aventurados, as bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? É feliz aquele que. Então nós vamos ler junto um pouquinho, Mateus 5:5, amém? Aliás, desculpa, Mateus capítulo 5, versículo... vamos do 1. O Sermão da Montanha, amém? Diz assim a palavra de Deus. O Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Aí tem como por tema as bem-aventuranças. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for ímpido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá à luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que estás no céu. Eu quero retratar também na minha outra versão da minha Bíblia, no versículo 3, Mateus 5:3, felizes os humildes, né? Bem-aventurados que são os felizes, que eu já expliquei ali agora há pouco. Então, felizes os humildes, porque deles é o reino do céu. O soberbo não vai para o céu, não, mas o humilde vai para o céu, irmãos. Eu registrei aqui alguns versículos bíblicos que vão falar a respeito sobre humildade. Amém? E eu quero ler com vocês. Vamos lá, vou ser breve. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha só o tema dessa passagem de Filipenses capítulo 2. A humildade cristã. Você leia o 2, eu vou ler também depois. Todo ele, amém? Mas nós vamos apenas ler o 3. 2, 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu lembro dessa passagem, quando eu leio essa passagem, eu lembro, sabe do quê? De como Jesus foi humilde. Jesus era mestre, mas ele se colocou diante dos discípulos para lavar os pés dos seus discípulos. Podia ser que os discípulos lavassem o pé de Jesus Cristo, mas Jesus queria ensinar sobre a humildade. E ele mesmo se despiu de sua grandeza e lavou os pés dos seus discípulos. Teve alguns discípulos até que não queriam que ele lavasse os pés, porque eles se sentiram constrangidos com aquela atitude. Aleluia. Então, nada devemos fazer por contenda ou por vanglória, mas tudo com humildade. Ele diz que cada um de nós devemos considerar o outro superior a nós, né? Superior a si mesmo, ou seja, nunca tendo nós maior que os outros. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos lá para Romanos 12, 3. Diz assim, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, nós não devemos, pensar de nós mesmos, além do que nos convém. Isso nos traz a humildade e não a soberba. Outra passagem que eu anotei aqui se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aleluia, glória a Deus. Livro de Mateus 18, versículo do 3 ao 4. Diz assim: E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Essa palavra estava falando sobre quem era maior no reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus chama o menino e põe no meio deles e fala assim que se os discípulos, as pessoas não se convertessem e não se fizessem como semelhante a uma criança, jamais eles herdariam o reino de Deus. Vou ler com vocês também Efésios capítulo 4, versículo 2. E diz assim a palavra de Deus: Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia, glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23 agora. Diz assim: A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aleluia, glória a Deus. E existe tantos outros versículos que eu poderia ficar aqui até amanhã. Então, o que nós entendemos dessa passagem? Vamos levar para a nossa vida a humildade, carregá-las, carregar a humildade, a mansidão, os frutos do Espírito, para que nós podemos herdar a salvação e viver bem, seguir a paz com todos e a santificação.
pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem outros versículos aqui. Eu vou deixar nas descrições do vídeo aqui os outros versículos a qual eu não mencionei. Amém? Porque não dá tempo. E que Deus abençoe a sua vida. Jesus está te ensinando, me ensinando, que a humildade é importante. É importante e necessária, como o temor, a sabedoria, a obediência, e tudo isso leva a bênção. Leva a recompensa e a honra do Senhor. E o maior de todas as recompensas que eu e você poderíamos ter é herdar a salvação. Então vamos orar nesse momento, finalizar esse devocional. Agradeço a você que pôde estar aqui comigo até este momento. Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue, aleluia, louvado seja Deus, compartilhando a palavra de Deus, não por causa de números, mas por conta de almas, pois o nosso intuito é almas e não números, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigado pela palavra que o Senhor está nos dando nesta oportunidade. Me ajuda a aplicar na minha vida pessoal, não somente a mim, mas os meus irmãos, a minha casa. Que a minha casa aprenda a ser humilde, que a casa desse meu irmão, desta minha irmã, seja humilde, que não haja prepotência, arrogância, soberba, altivez de coração, pois ela nos leva à ruína, nos leva à queda, mas a humildade precede a honra, ou seja, nos leva à honra. Ela nos leva à honra, à humildade, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, me ensina a ser mansa e humilde como o Senhor, e limpa de coração, pois eles verão ao Senhor. Eu te glorifico por essa palavra, abençoa a vida de cada um que pode estar aqui comigo, possamos aplicar, não sermos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes, edificando assim a nossa casa sobre a rocha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fala melhor a cada coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Agradecemos pelo ensinamento de hoje, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E você que gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e deixa aqui o que você acha sobre a humildade. Você tem uma opinião sobre a humildade? Tem um versículo bíblico que não foi citado aqui? Comenta conosco aqui. Amém? Comenta aí nos comentários, deixa seu pedido de oração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima vez, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.